Olá, queridos irmãos e irmãs, e hoje tem mais estudo bíblico. A pergunta do dia é a seguinte: como fica a situação das pessoas que viveram antes de Jesus Cristo ter vindo ao mundo? Sabemos que a Bíblia afirma que a salvação acontece pela fé em Cristo, mas quem não teve oportunidade de conhecer Jesus, como por exemplo as pessoas do Velho Testamento, como elas eram salvas? Seria pelas obras, pela obediência às leis? Olha que pergunta interessante. Muito obrigado ao irmão que deixou pra gente essa dúvida e você também tem essa oportunidade. Os comentários desse vídeo estão abertos. Tem alguma dúvida da Bíblia? Coloque aqui e ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Aproveite esse espaço abençoado. Embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça sua inscrição no nosso canal, temos entregado estudos bíblicos segunda a sexta às 15 horas e para receber o próximo estudo, você deve estar inscrito, participe da nossa comunidade de estudos bíblicos, eu tenho certeza que será bênção para a sua vida e amanhã tem mais estudo e vai ser bênção a gente estudar junto a palavra do Senhor, ok? Eu sou o presbítero André Sanches, para você que ainda não me conhece, do blog esboçandoideias.com. Vou te ajudar a entender esse tema, vamos então para a minha lousa de explicações aprender mais dessa questão, vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Efésios capítulo 2, versículo 8, para a gente relembrar o texto mais clássico que nós temos na Bíblia, mais objetivo, que nos explica a salvação. E ele diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante, ou através da fé. E isto, explica aqui o apóstolo Paulo, não vem de vós, de vocês. É dom de Deus, é presente de Deus. Apesar desse texto, nós temos aí muita gente que acha que existem dois tipos de salvação dentro da Bíblia Sagrada. Um tipo no Novo Testamento e um tipo no Velho Testamento. E como que seria isso? As pessoas pensam o seguinte: olha, tem a salvação pela fé, que é exatamente essa de Efésios 2, 8 e 9, que estaria em vigor depois, preste bem atenção nisso, apenas depois que Cristo veio ao mundo e morreu em nosso lugar. Então, depois de Cristo, nós temos a salvação pela fé, as pessoas pensam. E antes de Cristo? Aí a salvação seria pelas obras, pela obediência às leis de Deus. E isso, então, esse tipo de salvação teria acontecido ou estaria em vigor apenas antes de Jesus Cristo ter vindo ao mundo. Esse é o pensamento da maioria das pessoas que não entendem muito bem a respeito desse tema. Mas veja, esse pensamento está totalmente equivocado biblicamente. Totalmente errado. Se você pensa assim, você precisa estudar um pouquinho mais comigo para você aprender o que realmente a Bíblia explica. Eu vou explicar isso em detalhes para você, com todos os porquês, contextos, tudo certinho. Mas claro, você precisa então assistir o vídeo completo para que você aprenda isso corretamente, ok? Então não saia no meio para que depois você não me acuse aí de não ter explicado direito, tá bom? Assista toda a aula para um aprendizado completo. Veja, vamos começar entendendo ou relembrando como que alguém é salvo. Como que uma pessoa é salva, segundo a Bíblia Sagrada? Vamos entender isso. É importante que fique claro que a Bíblia diz que a salvação é uma iniciativa de quem? De Deus, e não do homem. Sim, o homem não pode salvar a si mesmo. E onde que nós temos isso? Por exemplo, em textos como esse, Romanos 8, versículo 30, onde Paulo explica o seguinte: olha, e aos que predestinou. Hoje eu não vou explicar para vocês, se você quiser que eu faça um vídeo sobre predestinação, coloque aí nos comentários. Mas só para você relembrar um pouquinho esse conceito, tem alguns que acreditam que Deus predestinou as pessoas, desde antes da fundação do mundo, independente do que elas fizeram. E tem outros que dizem que Deus viu o futuro e aí predestinou os que creram, os que ele viu que iriam crer. A gente não vai entrar nesse tema agora, mas a predestinação está ali na Bíblia. Aos que predestinou, estão ali os seus eleitos, a esses também chamou. Ou seja, Deus chamou essas pessoas em algum momento. E esses que ele chamou, a esses também justificou. O que significa justificou dentro aqui do conceito bíblico? Significa que Deus tornou eles justos, ou seja, os perdoou de todos os seus pecados mediante o arrependimento e transformou essas pessoas agora em pessoas que não devem mais nada.
Então, a esses que justificou, ele também glorificou, que é a última etapa, quando nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus, na sua segunda vinda, seremos glorificados, assim como ele foi também quando venceu a morte. Então, o que a gente observa aqui? Toda a ação, ela parte de Deus. Deus conduz toda a ação e nos dá a capacidade de crermos e então vivermos toda essa realidade da salvação. Então a salvação ela provém da graça de Deus aplicada ao homem e não de qualquer mérito que possa haver no homem. É isso que a Bíblia ensina. Veja esse versículo e agora eu coloquei aqui no verso que nós lemos lá no começo, o versículo 9, que é muito importante, de Efésios 2. Esse finalzinho, olha só. Então a salvação não vem de vós, é dom de Deus, diz Paulo aqui, não de obras, para que ninguém se glorie. Então observe que o Novo Testamento vai explicar para a gente que não tem uma salvação no Velho e uma salvação no Novo. A salvação é uma só e ela sempre é pela graça e ela nunca é por obras para que ninguém se glorie. Então podemos perceber até aqui que havia uma única forma de salvação no Velho Testamento e no Novo. Não tinha uma forma de salvação no Velho e outra forma de salvação no Novo. Esse pensamento é errado biblicamente. É uma salvação só. Tá, presbítero, mas agora me confundi todo. Se é uma salvação só e ela é através da fé em Jesus Cristo, como que as pessoas antes de Jesus elas tinham essa salvação? Então vamos entender agora a salvação lá no Velho Testamento, como que ela acontecia em detalhes. E você gosta de estudos assim aprofundados? Um recado para você. Primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo tem um link do meu curso que está com vagas abertas. Conheça a Bíblia de capa a capa. Aqui nós vamos aprofundar centenas de vezes mais do que a gente consegue aqui no YouTube. Claro, eu vou conseguir te responder. Hoje eu não consigo responder a todos aqui. Mas lá no meu curso você tem o meu WhatsApp pessoal e a gente vai aprofundar ainda mais. Se fizer sentido para você, entre na nossa nova turma, ok? Veja, olhando para a Bíblia, então, fica evidente que Deus deu ao ser humano uma revelação que nós chamamos de progressiva. O que significa uma revelação progressiva da vontade de Deus? Ela vai acontecendo cada vez mais ampliada. Vamos comparar aqui, por exemplo, com uma criança crescendo. Então a criança ela começa lá na barriguinha da mãe pequenininha e ela vai crescendo, ela nasce, ela fica criança, ela fica mais juvenil, adolescente e por aí vai até ficar adulto. Então a revelação de Deus, ela sempre vai ser progressiva aqui dentro da Bíblia. Cada geração vai conhecer um pouco mais a respeito do plano de Deus e hoje, obviamente, nós estamos numa geração que tem um conhecimento dos mais amplos, porque nós temos toda a Bíblia à nossa disposição. Então hoje nós sabemos muito mais dos planos de Deus que no tempo lá de Abraão, por exemplo. No entanto, esse fato não faz as pessoas do tempo antes de Cristo serem menos desprovidas da salvação. Ou seja, eles sabiam menos, então eles vão ter mais dificuldade para serem salvos. Não tinha isso. Esse fato da revelação progressiva de Deus não indica que houve acepção por parte de Deus. Como é Deus quem justifica e salva, a revelação de cada época, a revelação que Deus dá em cada época é suficiente para que Deus opere a sua salvação nos corações dos seus eleitos, aqueles que a Bíblia chama de predestinados. Então veja, no templo de Abraão, por exemplo, havia pouca coisa revelada a respeito de Deus e também da obra que Deus fazia. No entanto, mesmo assim, Abraão foi alcançado através da fé. E agora eu vou começar a mostrar exemplos para você. Através da fé dada por Deus. A Bíblia diz que Abraão creu naquilo que lhe foi revelado a respeito de Deus naquele momento e foi justificado pelo Senhor. Ou seja, ele foi transformado em um homem justo, perdoado, servo de Deus naquele momento. Observe Gênesis 15, versículo 6, que diz o seguinte: ele, está falando aqui de Abraão, creu, olha só, ele teve fé em quem? No Senhor. E isto lhe foi imputado para a justiça. O que significa imputado para a justiça? Significa algo como foi creditado para Abraão. A fé de Abraão
né, ela foi o condutor que fez com que o Senhor o aceitasse, o considerasse justo. Por isso que diz imputado para justiça. E isso aconteceu não somente com Abraão, mas com muitas outras pessoas lá no Velho Testamento. Através da fé, elas foram salvas. Isso nos mostra um fato claro. A salvação, desde sempre, sempre foi pela fé. Cada época tinha níveis diferentes da revelação de Deus, e a fé nesse Deus e nessa revelação era o que Deus requeria dessas pessoas naquele momento. Mas vamos ver mais exemplos? Será que somente Abraão é citado com esse tipo de fé? É claro que não. Nós temos muitos outros exemplos de salvação pela fé lá no Velho Testamento, e eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso. Outro exemplo que eu gosto bastante de citar nesse tipo de aula é o exemplo dos ninivitas. Você vai lembrar comigo que eram uma nação pagã, ou seja, era um povo ali que não era do povo judeu, e mesmo assim ele foi alcançado por Deus. O Senhor escolheu ali dentro da história o profeta Jonas, que você conhece muito bem, que serviria como instrumento para o Senhor levar a palavra de juízo, mas ao mesmo tempo de salvação àquele povo. Deus queria que Jonas pregasse aos ninivitas. Observamos que Jonas relutou em obedecer a Deus, mas como os planos de Deus não podem ser frustrados e é Deus quem opera essa salvação pela fé, mais tarde Jonas entende, né? Lógico que Deus aqui teve que dar uma boa lição nele, e Jonas foi lá e cumpriu a sua missão. Qual foi o resultado? Jonas 3, versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. Olha o que diz esse texto. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. O que indica pra gente aqui pessoas que tiveram um encontro com o Senhor através da fé. Elas creram naquilo que foi revelado, creram nesse Deus. Esse padrão de fé salvadora é exemplificado de forma magnífica lá pelo autor de Hebreus, que mostra exemplos da atuação dessa fé salvadora lá no Velho Testamento. E agora eu vou pegar um exemplo mais antigo para você. Veja Hebreus 11:4, como que ele cita a respeito de Abel, o irmão de Caim. São os primeiros filhos de Adão e Eva. Então diz o texto, pela fé, vai explicar aqui o autor de Hebreus, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Então observe que a fé de Abel, naquilo que ele sabia a respeito de Deus, ele creu de coração no Senhor, ofereceu ali o seu sacrifício, a sua oferta, né? E ele foi considerado por Deus justo por causa da fé. E diz o texto que ele obteve então testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. O testemunho a respeito da fé de Abel nos mostra, nos ensina que Deus salva desde sempre através da fé. Assim, observe, essa parte agora é muito importante. A forma de salvação antes de Jesus Cristo é a mesma de depois de Jesus Cristo. A graça de Deus operada na vida do pecador, levando-o através da fé, dada por Deus, a responder ao chamado que o próprio Deus faz. Observe que interessante, qual que era a pregação de João Batista antes da morte de Jesus Cristo. Mateus 3:1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que João está pregando aqui? Fé. Arrependam-se dos pecados e creiam no Deus vivo. E isso mesmo antes de Jesus morrer na cruz. Agora observe a pregação de Pedro depois de Jesus já ter morrido e cumprido a sua missão na cruz. Arrependei-vos, pois, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3,19. Temos aqui a mesma mensagem. A mensagem central, desde sempre, é que o homem se arrependa e tenha fé em Deus, a fé salvadora. Dito isto, acho que fica uma pergunta na sua mente. Mas se Jesus Cristo é aquele que morreu pelos pecados, como que ele iria pagar pelos pecados do pessoal lá do Velho Testamento? Olha que interessante isso.
Falta apenas agora explicar para você que Jesus Cristo foi entregue por cada um dos chamados por Deus antes mesmo do seu nascimento como ser humano, como vemos nas profecias do Velho Testamento. Essa é uma realidade. Deus, já em Gênesis, promete aquele que iria esmagar a cabeça de Satanás. O Senhor promete nas profecias, por exemplo, Isaías, a respeito do Messias, aquele que iria sarar, curar as enfermidades do povo, curar os seus pecados. Sim, ele viria. No entanto, a ação do sacrifício de Cristo é muito mais ampla do que apenas as pessoas que viveram depois dele. Observe bem esse texto, como que João explica. 1 João 2,2. Ele é a propiciação. Preste bem atenção nessa palavra. A propiciação é quando algo aplaca a ira de Deus, né? E nesse caso, Jesus aplacou a ira de Deus sobre o pecador, morrendo no nosso lugar. Então ele se entrega no nosso lugar e paga a nossa conta. Ele é a propiciação. Ele nos transforma em justos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ok? Então observe que João está falando aqui para as pessoas da sua época. Olha, Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida. Só que não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O que significa isso aqui? Significa que Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito que justificou, que transformou em justo cada pecador eleito por Deus, aquele que se arrependeu, que pela fé creu no Senhor, tanto os que nasceram antes de Jesus Cristo, como aqueles que nasceram depois de Jesus Cristo. Isso é muito importante você entender. Mas, presbítero, isso significa então que eu não preciso fazer nada para ser salvo? Eu posso ser salvo e viver uma vida totalmente distante de Deus? Não. Veja, as boas obras, elas são frutos da vida do salvo, mas elas não fazem com que o salvo seja salvo. Então, se a pessoa não tem boas obras na vida dela, significa provavelmente que ela não é salva. Aquele que entende a salvação e crê em Jesus, há transformação, há arrependimento na vida dele, há conversão. Isso desde que o mundo é mundo acontece dessa forma. Bom, espero que você tenha entendido e agora eu tenho um vídeo para você muito interessante. Você já fez um milagre maior que Jesus? Nesse vídeo aqui eu vou explicar o que significa a promessa de Jesus de que nós faríamos obras maiores do que as dele. Veja esse vídeo então, espero você lá. Fica com Jesus.